O desejo do ursinho. Certo dia, a mamãe urso ofereceu leite ao seu filhote, um ursinho que se chamava Uriel. Mas Uriel disse: Mamãe, posso tomar leite com chocolate? Pode sim, mas terei que ir comprar, respondeu a mamãe do Uriel. Então, a mamãe urso foi comprar achocolatado, mas o mercado estava fechado. Aqui é apenas uma leitura, mas história mesmo você vai encontrar hoje, aqui no Cafofo do Leco. Olá, seres do Lisearte, sejam bem-vindos ao Cafofo do Leco. Pelos becos e estradas, poesia apaixonada, derramando pelo espaço o meu verso encarnado, recitando nos botecos seu poema predileto, a palavra bate certo no Cafofo do Leco. Oi, eu sou Léo Dias, o PhD, poeta com paixão, humano e em desenvolvimento. No aconchego de hoje, eu trago uma especialista em gestão pública, que é psicopedagoga e especialista em educação infantil, mestranda em educação e contemporaneidade e sua vivacidade em contação de história. Niclésia Gama, vem pra cá. A Bahia e o Brasil é cheio de histórias tradicionais. E tem uma bem antiga que a minha avó me contava, que é uma das minhas preferidas. E anda se espalhando por aí graças aos contadores de histórias. É a história que veio lá de Portugal, chamada A Menina Enterrada Viva. E ela começa assim. Era uma vez uma menina que gostava muito de viver com o seu pai, que era um comerciante, e a sua mãe. Os dois tinham uma relação muito boa e a mãe, todos os dias antes de dormir, penteava os longos cabelos da menina. Mas toda história tem um mais. A mãe da menina adoeceu e acabou morrendo. Do lado da casa dela morava uma vizinha muito invejosa, mas que queria conquistar a menina e todos os dias lhe oferecia pão com mel. Então, a menina, encantada pela bondade da vizinha, que todos os dias lhe oferecia pão com mel, tentou convencer seu pai a casar-se com ela e ia perguntando todos os dias: meu pai, por que não se casa com a vizinha? Ela é tão boazinha. O pai um dia pensou, não queria desapontar a menina, mas disse: minha filha, todos os dias ela lhe dá pão com mel, mas haverá o dia que ela lhe dará pão com fel. A menina não entendeu muito aquilo e continuou insistindo na história. E o pai, como eu já disse, que era um comerciante, precisava fazer uma longa viagem e resolveu casar-se com a vizinha para que sua filha não ficasse sozinha. Gente, assim que o pai se casou com a vizinha, ela foi se tornando outra pessoa. E logo ele precisou viajar para uma viagem muito longa, que duraria muito tempo, porque eram problemas que ele tinha que resolver. E a menina ficou só com a madrasta. Assim que veio só com a menina, a madrasta começou a maltratá-la. Aquela vizinha boazinha que dava pão com mel, finalmente a menina percebeu o que seria o pão com fel. Ela lavava, ela passava, ela cozinhava, ela limpava o chão. No final do dia estava tão cansada, que mal tinha forças para arrumar uma cama para dormir. Até que um dia... mas vocês só vão saber o que aconteceu daqui a pouquinho. Olá, Niclésia, tudo bem? Oi, Léo, tudo bem? Que prazer estar aqui no Cafofo. Sejam bem-vindos ao Cafofo do Leco. A proposta é justamente essa, fazer com que a gente se aconchegue um pouco mais e passe para todos que estão assistindo um pouco do que é estar no aconchego deste Cafofo. Mas a primeira pergunta que eu te faço é: você está bem? Graças a Deus, Léo. Apesar da pandemia, eu estou ótima, né? Porque, assim, estamos passando por momentos muito complexos, né? Inclusive com essa nova variante. Mas estamos nos cuidando, mantendo o distanciamento, chegando perto de pessoas como você, já com muita segurança, né? E a vida vai tocando. Dentro desse contexto que a gente vive, desse cenário pandêmico, você acredita que futuramente a gente vai ter boas contações de história?
Olha, Léo, a gente já está tendo boas contações de história nas redes sociais, em lives, em eventos, nas próprias redes sociais. Às vezes eu já posto algumas contações de história, porque as crianças pedem, elas querem ver, né, querem sair dessa rotina que é tão complicada de estar em casa. E a contação de história, não só para as crianças, mas para os adultos também, tem sido uma válvula de escape desses sentimentos que estão nos rodeando durante essa pandemia. Então, eu acho que passando esse momento pandêmico, a gente tem aí ainda um leque de possibilidades muito grande, porque é muito diferente a gente contar olho no olho do que contar através de uma tela. Verdade. Todos esses títulos que você tem dentro da academia fez você chegar hoje e está concluindo já, está sendo mestrando em Educação e Contemporaneidade, e isso tudo é uma vivacidade de títulos para você hoje ter a especialidade de contar histórias. Fale um pouco mais sobre toda essa carreira acadêmica que você tem, que soma com a contação de história. Olha só, eu nasci e cresci entre livros, né? Primeiro com os livros antigos didáticos dos meus tios, que tinha um poema chamado A Boneca, e era de autoria de Olavo Bilac. Então eu nunca pedia o livro da boneca, eu queria o livro de Olavo. Isso eu tinha 3 anos de idade. Então eu fui crescendo entre livros, entre histórias, e eu acho que foi um caminho, eu não acredito em predestinação, mas que já vinha se desenhando em mim desde muito cedo. Então eu fui ser outras coisas na vida, né? Fui bancária, trabalhei na área técnica da Coelba com projetos de construção de rede. Mas um colega um belo dia disse assim: você seria uma excelente professora. E aquilo nasceu um bichinho dentro de mim e eu fui prestar concurso para ser professora. Daí, nunca entrei na faculdade para fazer pedagogia e nunca mais quis sair. E uma coisa foi puxando outra. A gestão pública me levou a ser diretora de uma escola durante 8 anos, mas não era aquilo que eu queria estar no chão da escola, sentando no chão, brincando, contando histórias. E eu fui ser professora de educação infantil, me especializar em educação infantil. E aí, na vida acadêmica, você continuar estudando é meio que um percurso já que se desenha à sua frente. E trabalhando com bebês e crianças bem pequenas e contando histórias para elas e vendo que elas se apoderavam daquelas leituras, levavam da creche para as casas. E os pais vinham me perguntar, eu disse: não, é isso que eu quero me aprofundar para estudar um pouco mais e continuar no caminho da contação de histórias. E aí eu fui fazer o mestrado no programa de pós-graduação da UNEB, né, Educação e Contemporaneidade, com um projeto de pesquisa entre sons, sentidos e palavras, a leitura e a contação de histórias, lógico, né, com bebês e as crianças bem pequenas. Essa história que ela acabou de contar no início tem um final e com certeza logo mais ela vai contar. Para quem não sabe, Niclésia Gama é da cidade de Caldas de Cipó, no interior do estado da Bahia, na região do semiárido. Hoje, ela vive na capital, em Salvador, com toda a sua formação acadêmica e não deixando de lado todo o processo do interior, todo o processo do aconchego lá na capital, contando histórias. O que eu quero saber de você é o seguinte: existe um público específico para a contação de história? Não. Apesar de eu ter focado os meus estudos na contação de histórias para bebês e crianças bem pequenas, porque é uma possibilidade da gente formar leitores futuramente desde o berço, porque o livro vem sendo esquecido pelas mídias sociais e há outras plataformas para se contar histórias que eu não tiro o crédito, mas que é diferente, né? E que a leitura e a contação de histórias são processos distintos. Por exemplo, você fez uma leitura lindamente, né? Você usou o objeto, o livro, para contar a história reproduzindo as palavras do autor. É um processo diferente de quando eu pego este mesmo livro, o ressignifico, adapto e conto para a criança. Para contar, eu não uso suporte livro. Para contar, eu leio a história, ouço a história. A história precisa morar dentro de mim. Eu preciso conversar com ela, viver dentro da minha imaginação e da minha criatividade todo esse enredo da história
porque ela se constitui dentro de uma linha que a gente chama de jornada do herói, que é a construção do personagem, os conflitos, o desfecho, as personagens secundárias, para poder da forma mais intensa e mais verdadeira contar essa história como uma verdade. Eu aposto que você ficou morrendo de medo do que pode acontecer aí pela frente nessa história, né? Fiquei curioso, na verdade, porque, como você acaba de falar, dentro de todo esse contexto do enredo da história, é interessante ter o clímax, e dentro do clímax a gente espera o final. Mas as madrastas malvadas dão medinho, né? A gente sabe que nem toda madrasta é malvada. Eu conheço, inclusive, boas, excelentes madrastas. Mas as madrastas das histórias não são boas. As bendrastas, né? Olha, tem uma pergunta aqui que a gente separou quando estava montando todo o seu roteiro, que é basicamente o seguinte. Você já explicou muito de como é construída a história, qual é o mecanismo que faz pra gente ser o contador de história, é se apropriar de fato dos livros e internalizar as histórias e entender que o público é distinto, né? Seja adulto, seja infantil, seja idoso. O importante é que contar história não tem gênero, não há número, não há especificidade de público. Muito pelo contrário, é amplo. Só que existe algo maior. O desenvolvimento que as pessoas têm quando recebem essa contação de história. Quais são? Então, quando a gente conta uma história, a gente mexe no que há de mais profundo da mente humana. Porque a contação de história, ela é uma arte milenar, ela se desenvolveu desde o princípio, quando nossos ancestrais se reuniam em volta da fogueira para contar seus feitos e enfeitavam, lógico, seus feitos. E a imaginação e a criatividade, elas estão muito ligadas às nossas vivências, às nossas experiências. Então, cada pessoa que ouve uma história ressignifica de acordo com o seu particular. E o maior benefício da contação de histórias é o benefício terapêutico, porque além do benefício da aprendizagem, do ponto de vista da cognição, do desenvolvimento do vocabulário, inclusive principalmente para crianças pequenas e bem pequenas, do enriquecimento desse vocabulário, né, para as pessoas, a gente tem essa questão da ressignificação, né? Você transfere ou vive aquela história de acordo com as suas dores, e é terapêutico do ponto de vista de quando se está triste ou se tem algum conflito, eu tocar de alguma forma no que fere a humanidade ou no que fere a pessoa de uma maneira muito lúdica. Quem nunca teve medo do lobo mau de Chapeuzinho Vermelho? Mas o lobo mau nem sempre é aquele lobo com dentes enormes. Às vezes ele pode estar muito bem disfarçado de uma pessoa bonita que tem suas nuances mais obscuras. Então o lobo de Chapeuzinho Vermelho nem sempre é peludo e feio. É verdade. Além de também contribuir com a experiência social das crianças na primeira infância, isso faz com que a gente permeie dentro do comportamento da criança não só ativar o cognitivo, mas fazer com que ela tenha a proatividade, as atitudes dentro do meio social. Incrível isso. A gente está chegando próximo ao fim desse aconchego gostoso, mas não vai ficar barato. A história que ela começou a contar lá no início termina agora. Pois bem, naquele dia, a madrasta olhou pela janela e viu que a figueira estava carregada de figos quase madurinhos. E aí, depois do serviço, a pequena menina, já cansada, foi obrigada a vigiar os figos. E ela disse: não quero que nenhum passarinho se aproxime. Ouviu bem? Se um passarinho se aproximar daquela figueira, você vai ter um castigo imenso. Gente, a menina naquele dia lavou, passou, cozinhou, lavou roupa, fez tudo o que tinha que fazer. E fez um pouco mais. E no final da tarde, lá estava ela com sua varinha para espantar os passarinhos. Show, passarinho, vai-te embora para o seu ninho. Mas estava tão cansada que encostou no tronco da figueira e pegou no sono.
Os passarinhos se aproveitaram daquilo, é claro, e comeram todos os figos da figueira. E quando a madrasta viu, ficou furiosa. Cavou um buraco bem fundo. Colocou a menina, empurrou a menina lá dentro. Colocou não, porque ela não era nada delicada. Empurrou a menina lá dentro. Pegou uma laje, uma pedra de cimento, colocou em cima, cobriu com terra. E voltou para sua vida normal. O jardineiro, que sempre trabalhava cuidando das plantas, perguntou onde estava a menina que ele via tão tristinha todos os dias e disse: "Ah, aquela ingrata fugiu." E o tempo passou. Embaixo da figueira, onde tinha aquela laje, cresceu um capinzal. E quando o vento passava, Léo, o vento soprava uma canção que, se alguém prestasse atenção, ia ouvir: "Capineiro do meu pai, não me corte os cabelos. Minha mãe me penteava, minha madrasta me enterrou pelo figo das figueiras que o passarinho bicou." Até que o pai voltou da viagem e sentiu falta da filha, mas a madrasta, aquela vizinha que dava pão com mel, que agora tinha dado tanto fel, tanta amargura para aquela menina, foi logo dizendo: "Aquela ingrata fugiu." O pai, como bom pai, procurou em todos os lugares, em todas as aldeias, a pequena filha e não conseguiu encontrar. Mas um dia, tomando café da manhã, viu aquele capinzal enorme embaixo da figueira e chamou o capineiro e disse: "Arranque aquele capim, daqui a pouco os figos não vão nascer." Quando o capineiro pegou a enxada, que deu o primeiro golpe no capim, o vento bateu e ele ouviu: "Capineiro do meu pai, não me corte os cabelos. Minha mãe me penteava, minha madrasta me enterrou pelos figos da figueira que o passarinho bicou." "Show, passarinho, vai-te embora pro seu ninho." O capineiro fugiu apavorado, porque ele tinha medo danado de fantasmas. E foi contar para o patrão o que tinha ouvido. O patrão duvidou e disse: "Não, agora quem vai com você sou eu." E pegou outra enxada. E quando deu a primeira cavada na terra, novamente o vento balançou aquele capinzal e eles ouviram dessa vez mais forte: "Capineiro do meu pai, não me corte os cabelos. Minha mãe me penteava, minha madrasta me enterrou pelo figo da figueira que o passarinho bicou." "Show, passarinho, vai-te embora pro seu ninho." O pai imediatamente reconheceu a voz da filha e cavou com mais força ainda, até que descobriu a laje. E quando empurrou aquela pedra pesada, lá estava a menina, vivinha, feliz. Só estava um pouco sujinha, porque tinha se passado alguns dias. Mas quando a madrasta ouviu e viu tudo o que aconteceu pela janela, antes que eles voltassem para dentro de casa, ela arrumou uma trouxa, foi-se embora e nunca mais voltou. Dizem que ficou louca, que pode se encontrar com ela em qualquer lugar deste país, com uma trouxa nas costas. Mas o pai daquela menina abraçou a filha com tanto amor e prometeu para ela que nunca mais se casaria. E dizem que os dois foram felizes até ficar velhinhos. Maravilha, maravilha. Não esperar por esse fim. Essa história é um conto tradicional português. Ela foi coletada por Luiz Câmara Cascudo, por Marco Aurélio e outros pesquisadores da tradição oral. E ela veio junto com os nossos ancestrais, que chamam essas histórias de Histórias de Trancoso, porque é um livro de 1500 que foi publicado por um autor chamado Fernandes Trancoso em Portugal e se espalhou aqui durante a colonização. Nossa, Niclésia, muito bom mesmo. Obrigado. Quero agradecer imensa a oportunidade de poder te receber aqui, aprender um pouco mais sobre a arte de contar história e entender que dentro do contexto que a gente vive, com certeza daqui a 10, 15 anos, as crianças que irão nascer, a gente vai poder ter boas histórias para poder contar
somando tudo isso que a gente está vivendo, que não é nada agradável, mas as histórias estão aí para poder a gente ressignificar, recriar e resistir. Quero agradecer a todos aqui que acompanharam até esse exato momento. E você que ainda não se inscreveu, se inscreve agora! E não perca a oportunidade de estar aqui nesse aconchego. Toda terça-feira, às 4h20, eu compartilho um aconchego novo. Hoje foi a contadora de história Niclésia Gama. Niclésia, eu agradeço imensamente mais uma vez. Deixa aqui as suas redes sociais para que a gente possa seguir a sua trajetória, não só acadêmica, mas de contação de história. Léo, gostaria de dizer de quanta honra foi estar participando deste Cafofo. Minhas redes sociais no Instagram é @NiclésiaGama, tudo junto, né? E no Facebook tá lá, Niclésia Gama, vocês podem colocar lá, fazer o pedido que eu aceito tranquilamente, porque tem muita gente aí interessada na contação de histórias. E diante da alegria de estar aqui, eu queria dizer que a palavra fere, mas a palavra também tem o poder de curar. A palavra salva. Por isso é tão importante a gente estar distribuindo histórias e palavras pelo mundo. Palavras boas. Boa. E a palavra, ela tem o seu poder. Todas as referências de textos e a literatura da contação de história, eu vou deixar aqui na descrição do livro, junto com eu vou deixar aqui na descrição do canal, junto com as redes sociais da Niclésia, também aqui na descrição. Eu agradeço por você ter ficado até aqui. Um beijo e o meu axé.